Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Tech Connection, esse programa debate em parceria com a BMC News. Galera, o Tech Connection ele tem o intuito de trazer assuntos de tecnologia e tendências do momento, só que de uma forma bem descomplicada e num papo bem leve. Hoje a gente vai ter realmente esse papo, né, Rafa? A gente vai falar sobre moda e sobre tecnologia nessa área. Tô aqui com o Rafael Nipper. Oi Pedro, tudo bom? Tudo bom para você que tá aí em casa assistindo a gente? Sim, vamos falar de moda, vamos falar de tecnologia, e como essas duas coisas andam assim, ó, juntinhas, de mãos dadas, ou a moda à frente da tecnologia, ou ali juntinho, enfim, a gente vai entender melhor esse assunto com os nossos especialistas. Só lembrando para vocês o seguinte, que vocês podem e devem participar do Tech Connection por meio do nosso e-mail, mandando aí sugestões de pauta, dúvidas, suas críticas, elogios, porque a gente gosta também, e também pelas nossas redes sociais. Então, não se esqueçam disso, certo, Pedro? Certo, demais, e eu tô super curioso para saber como que a moda e a tecnologia andam juntos. Porque eu, assim, pra moda realmente não entendo nada. De tecnologia até eu dou uma arranhada, mas de moda eu não entendo nada. Então eu tô muito curioso para saber como que as coisas funcionam, e ainda mais aqui com essas duas pessoas que estão no mercado, são diretores no mercado, trabalham arduamente com isso, então eu quero entender como que a tecnologia acaba ajudando nessa parte. Se é só na parte ali de gestão de estoque, ou na parte do varejo, ou se também na tecnologia das roupas. Tô super curioso. Você já sabe alguma coisa desse tema? Eu não sei nada desse tema, mas eu sei de uma coisa, que você está muito elegante para esse programa de hoje, viu? Tá vendo, gente? Tem que ter um bom parceiro, tem que ter um cara que te motiva. E para isso a gente chamou aqui o nosso primeiro convidado. Quem que é ele, Rafa? Ele é o Fábio Davidovici. Ele tem um currículo, Pedro, assim, invejável, um currículo como sempre grande, porque você sabe que a gente não traz menos do que isso aqui. Não, realmente, toda vez a gente tem que olhar a cola, porque o pessoal que vem aqui realmente são diretores de empresa, a gente quer trazer o pessoal que tem realmente bagagem de mercado para falar disso. Então vamos lá, o currículo do Fábio, que é executivo de finanças, tem grande experiência aí em fusões e aquisições, relações com investidores, planejamento de negócios, gestão de cadeia de suprimentos, entre várias outras frentes, gente. Ele é especialista em administração e gestão de empresas, passou pela Whirlpool, Conductor, ASK Finance, Grupo DI e Avianca também. E hoje ele está compartilhando essa vasta experiência adquirida ao longo dos anos de carreira na Aramis, conhecidíssima marca de moda masculina, e que tem tudo a ver com tecnologia. Seja super bem-vindo, Fábio. Boa, e já que a gente falou da Aramis e também falou aqui do Fábio, a gente tem que falar do Igor, que é o cara que ajudou essa parte de otimização de estoques, otimização da sua operação de loja, não só dos estoques. O nosso segundo convidado, ele trabalha ajudando varejistas do mundo todo a melhorar os seus negócios com o apoio de tecnologias avançadas. Além disso, ele é cientista de inovação empresarial e especialista em varejo, e aos 27 anos foi o gerente mais jovem da Petrobras. Realmente é um currículo aqui invejável, ainda mais que hoje ele é Country Manager da OneBeach, uma empresa que já otimizou em mais de 11 bilhões de dólares em estoques de diversos varejos e tem mais de 50 mil pontos de vendas em diversas marcas mundialmente conhecidas e também ao redor da Europa, Estados Unidos, Ásia e América Latina. Seja muito bem-vindo, Igor de Mello. Bom, devidamente apresentado, sempre muito bom ter esses convidados aqui. Bora começar o nosso papo, então. Bom, Fábio, então começando com você, como que foi a sua jornada para entrar, né, um empreendedor que entrou no mercado de roupa, no mercado do varejo? Você sempre foi dessa área? Como que rolou? É interessante a gente pensar sobre a questão de empreendedorismo, né? Hoje eu sou um executivo da Aramis, mas eu pratico lá o que a gente chama de intraempreendedorismo, né? Minha primeira participação em empreendedorismo foi quando eu fui executivo / empreendedor e sócio de uma empresa portuguesa que há 15 anos atrás me chamou para montar as operações. O objetivo lá é montar as operações de M&A no Brasil, tinha operação na Europa, na África, e a ideia era entrar com as operações no Brasil. E eu costumo dizer que era para dar tudo errado, porque eu nunca tinha empreendido, nunca tinha vendido e nunca tinha feito M&A. Mas foi uma parceria muito legal, tinha 15% de participação na empresa. Foram 5 anos muito divertidos, de muito sofrimento no começo, até aprender, etc. Mas foi uma parceria super vencedora. E de lá eu vim para a Aramis, né, como executivo. Mas para quem pensa que ser executivo é só, enfim, fazer trabalho burocrático, aguentar chefe chato, meu chefe é super legal, by the way, Rick, mas o empreendedorismo dentro das companhias é muito importante. Então, eu identificando oportunidades de inovação, coisas diferentes, então eu chego, a gente apresenta na empresa, rapidamente a gente toma a decisão. Então, um dos projetos foi a parceria com o OneBeat, a gente tem outros projetos usando inteligência artificial, mas isso é empreender, você ter uma ideia e partir para cima, testar, aprender rápido, errar rápido e partir para as outras e escalar.
Boa, ainda mais com o cargo que você atua lá dentro, CFO e CEO. Imagino que tenha que trazer muito empreendedorismo e muita coisa de mercado. É muito interessante, porque a parte do ou eu entreguei no passado, fazia toda bom. a parte de supply chain operações. Então hoje eu estou como financeiro, CFO, mas eu peguei tecnologia, inovação e novos negócios e estratégia, né? Então você trocou 1 por 3. Então, né? não sei se é 1 por 3, mas é divertido igual. Boa, que legal. E você, Igor, qual que foi o seu caminho ali até chegar na OneBit? Como foi o processo? Cara, meu caminho foi bem torto, assim, vamos dizer, né? Até chegar no mundo da tecnologia, né? Na verdade, eu conheço o fundador da empresa há muito tempo, desde o primeiro dia de aula. Chegamos à faculdade, primeiro dia de introdução em engenharia de produção, estudei na Federal de Viçosa. O professor chegou com um livro chamado A Meta e falou, olha, durante os próximos 6 meses vai ser discutir o conteúdo desse livro. Pronto, conheci a teoria das sessões, conheci o Dr. Alejo Goldratt, fundador da empresa que hoje eu estou. Mas até chegar aqui, né, conheci lá em 2006, e até chegar aqui eu passei por um monte de coisa, empreendi algumas coisas que deram certo, outras que deram errado. Desde a faculdade eu tinha empresa de treinamentos que eu dava curso para os estudantes. Eu era estudante, mas também ensinava alguma coisa. Então eu passei por uma carreira com várias coisas que eu fiz ao mesmo tempo, né? Ao longo dela, mas depois de formado, os grandes blocos profissionais, eu comecei na Samarco, foi minha primeira empresa, a Samarco Mineração, mas eu era analista de riscos de projetos. Nada a ver com nada, nem do que eu faço hoje, nem do que eu fiz depois disso, né? Mas tem a ver com o cargo, com o estudo, com a engenharia de produção, né? Com a minha formação. De lá, quando eu entrei na Samarco, 2 ou 3 meses depois, eu já tinha feito concurso da Petrobras, e me chamaram, eu já tendo, né, começado a trabalhar logo ali, e até fiquei meio sentido com isso, porque, poxa, quando me chamaram, na verdade saiu o resultado que eu passei. E aí até chamar, tem um gap, né? Aí eu falei, poxa, eu vou largar a empresa na mão, acabei de entrar, eu preocupo muito com essa ética profissional, ética empresarial. Só que demoraram uns 6 meses para me chamar, e o problema é que quando me chamaram, eu nunca quis passar no concurso da Petrobras. Eu sempre odiava essa ideia. Foi os dois mundos, né? Empreendedorismo e concurso. Não, e foi uma situação pessoal de vida naquele momento. Eu falei, poxa, minha mãe sempre quis isso. E eu sempre trabalhei muito a minha vida para dar orgulho para ela. Falei, poxa, eu vou fazer. Se eu passar, depois eu vejo o que acontece. Né? E passei. E depois de lá, já quase 8 meses na Samarco, foi quando me chamaram. Falei, cara, eu não quero largar. Eu tô gostando daqui, eu gosto. Era um meio desafiador, porque eu era recém-formado, era analista de risco, então era um cargo tecnicamente baixo, né, em termos de importância hierárquica da empresa, mas porque eu era o único analista de risco da empresa, do projeto, era um projeto de 5 bi de reais de investimento, eu participava da reunião de toda a diretoria, toda semana. Muito, né? Então eu estava ali o tempo inteiro negociando, conversando com os diretores. Já foi o primeiro grande desafio, né? Eu novinho, acabei de sair da faculdade, fresh, e tendo que explicar e negociar e levar porrada já de diretores, né? Conversei na época com a minha gerente, com a minha chefe, falei, cara, passei na Petrobras, me chamaram, não quero, mas as diferenças salariais eram gritantes, né? O concurso da Petrobras ele é bom para quando está começando, depois nem é tão interessante assim, mas no início fui para a Petrobras. Passei 5 anos, também tive desafios interessantes lá na área de gestão de portfólio de projetos, também nada a ver com tecnologia ou com o que eu faço hoje, ou até mesmo com varejo, petróleo, né? Trabalhei na área de petróleo e gás. Tive uma carreira legal lá dentro, passei 5 anos meio que querendo sair, aguardando uma oportunidade, só que como eu tive uma carreira muito veloz lá, eu virei gerente com 27 anos, fui um dos gerentes mais novos da história da empresa, da Petrobras. E aí eu com 27 anos, gerenciando um orçamento de 350 milhões de reais, com 100 pessoas debaixo de mim, todas mais velhas do que eu. Então foi outro gigante desafio. E aí foi na época de 2015 e 2016, a famosa crise que a gente teve aí no Brasil, né, do impeachment, etc. A Petrobras chegou a tecnicamente quebrar, acho que posso falar isso, ela realmente não tinha dinheiro para arcar com as despesas operacionais, literalmente. Você entrou e salvou. Na verdade, essa foi a minha saída, foi aí que eu aproveitei o gancho para ir embora. Agora está na hora de ir embora. E aí, por causa da crise mesmo financeira, eu comecei a trocar dívida, né, com a China, etc., de curto prazo para longo prazo, e saiu o PDV sem limite de idade. Aí eu falei, pô, agora é a minha chance. Eu já queria sair ganhando dinheiro, bora. Aí saí, tive um período empreendedor, e depois que eu passou por esse período empreendedor, eu falei, cara, agora eu quero fazer alguma coisa que eu amo. Não vou mais tentar, já passei 5 anos na Petrobras, não gostava, era difícil fazer as coisas acontecerem. Ser intraempreendedor, como o Fábio acabou de dizer, dentro da Petrobras é quase impossível. Por mais que é uma empresa mista, então é menos burocrático do que só o governo mesmo, mas ainda tem a sua burocracia. Na verdade, não é a burocracia, é o excesso dela, né, que é o problema. E aí desisti, falei, pô, agora eu vou fazer o que eu amo. E aí comecei a procurar se a Goldratt, eu sempre fui fã do nível de usar para a vida pessoal, etc., a teoria. Eu vou ter que achar agora
a essa empresa em algum lugar do planeta e eu vou ter que ir lá. Descobri que tinha no Brasil. Legal, foi determinado então. Fui procurar. Sem prolongar, mandei mensagem pro CEO pelo LinkedIn e falei, esse cara nunca vai me responder. Em 3 segundos ele me respondeu, porque ele é ativo e falou, ó, Igor, a gente não tá precisando de ninguém não. Mas manda seu currículo. Eu falei, cara, mandar o currículo, ferrou. A gente vai ver. Vai cair na pilha lá de currículo, vai falar, olha, aí eu contei a história que eu conheci o Godred, etc. E falei que eu podia ajudar na parte comercial. Tem alguns networks aí, opa, ligou. Pode vir em São Paulo hoje? Aí vim pra cá e pronto, aí tudo começou. Comecei no braço de consultoria do grupo. Em 2020 me convidaram, no meio da pandemia, para assumir a parte tecnológica aqui no Brasil. Enfim, aí agora sim, quando eu entrei no grupo já focado no varejo, né, com um grande cliente, um grande varejista aqui no Brasil, e depois mudei do varejo, mas o varejo na parte especificamente da tecnologia. E aí eu estou cuidando aí do Brasil para garantir a exponencialidade que a gente prometeu aí para os investidores. Caraca, que legal. Os dois com uma baita história, né? Não, total. E a sua porta de entrada foi basicamente, eu vou mandar uma mensagem aqui despretensiosa, nunca vai me responder, mas respondeu e olha só o que deu, né? Mas sabe uma coisa legal? E aí, para a turma que está em casa assistindo, não foi só uma mensagem despretensiosa. Ele tinha ligação, ele tinha conteúdo, ele tinha estudado, ele tinha conhecido o pai da teoria. Então, tem gente que fala, fico mandando 10 mil no LinkedIn, meu currículo, ninguém me atende, etc. Cara, estuda a empresa antes, né? Estuda as características, estabeleça um ponto de contato e faça uma mensagem diferente. Faça um network bom, com certeza. Né? Não só aquele e-mail vazio que manda, porque lá você já tinha o que ajudar ele, tem o networking, tem como fazer aí que o cara te ligou, senão ele ia falar, legal, vou pôr aqui na pilha e depois te ligo. Ainda se tiver a foto do cara, não dá. Aí que tira mesmo. Mas isso é a sorte definida pelo Seneca, né, o filósofo. Sorte é igual quando o preparo encontra a oportunidade. Pronto, aí eu estava preparado para aquele momento ali, então. E uma coisa muito interessante, você falou do livro A Meta, eu visitei agora meu cunhado, ele está no INSEAD, que vamos dizer que é um dos maiores MBAs, se não for o maior, da Europa. Fui lá na livraria deles, ali cheio de livro, super novo, lançamento, etc. Tinha o livro A Meta ali com várias cópias, quer dizer, até hoje a turma estuda Teoria das Restrições e usa esse livro. Muito interessante isso. Olha só. Best-seller na Amazon até hoje, né? Na área específica, eu tenho mais de 12 anos que é best-seller na Amazon. Muito legal. Imagino eu que seja usado mesmo como mandatório em alguns casos, né? O cara tem que ler esse livro. Sim, indústria principalmente, porque o A Meta foi o primeiro mais famoso, mas é focado na indústria. Aí depois disso tem outros 8 livros, aí cada um numa área diferente, tem do varejo, do de projetos, etc. Chama A Meta mesmo, pra galera que tá em casa quiser conhecer. Exatamente, A Meta. Legal. Dr. Eliarro Godred, o escritor. Legal, eu acho que a gente tem aí algumas referências, né, de como vocês começaram as carreiras de vocês, desenvolveram todo esse caminho até onde vocês estão hoje. E eu queria saber um pouquinho, já que a gente falou de empreendedorismo e do empreendedorismo próprio, se a gente conseguisse mensurar mais ou menos qual que é a importância que vocês acreditam a tecnologia vinculada ao empreendedorismo. Porque hoje a galera fica, complementando um pouco, a galera fica um pouco, preciso pôr tecnologia, preciso ir ali, mas às vezes o cara não sabe pra onde ir, ele não sabe como fazer esse match. Sabe uma coisa muito legal? Eu fui para Israel em março do ano passado, antes da guerra, etc. E justamente para entender o ambiente de startup, o Igor também conhece, porque a empresa dele é israelense e vive muito esse ambiente. Antes de qualquer coisa, de aplicar tecnologia, você tem que responder a uma pergunta. Você tem que entender um desafio e entender se isso é dor do cliente. Se você entende que isso é dor do cliente, você testa sem tecnologia. Testou tem tecnologia, validou o modelo, começa a trabalhar com tecnologia para escalar, faz pequenininho, vai testando e vai fazendo. Então, assim, a tecnologia, sem entender dor, sem entender o desafio que você tem que resolver, cara, ela significa pouco, né? Exato. Bem isso, esse ponto que você tocou é sensacional, porque a gente está vendo hoje, aí principalmente a gente vai para a NRF, ver os modismos, né? Que tem muita coisa legal ali, mas tem muita coisa que vem muito na moda, etc. E aí, como a inteligência artificial virou o boom de mercado, todo mundo começa agora a procurar, primeiro acha a tecnologia para depois achar um problema para enfiar ela, né? Para colocar a tecnologia lá. E o que o Fábio falou foi exatamente o que a gente tenta preocupar bastante nas conversas que a gente tem de discovery, que a gente faz com os clientes, peraí, deixa eu ver. Primeiro, você tem um problema, o problema existe. Como ele é? A gente vai conseguir encaixar para resolver esse problema perfeitamente. E aí, né, o Godred, nosso fundador, começou tudo lá na década de 80, não nasceu, né? A teoria começou a ficar famosa na década de 80. E ele fazia 3 perguntas que até hoje, na minha opinião, encaixam em qualquer conceito, em qualquer ambiente, que é o que mudar, o que mudar, para o que mudar, ou seja, o que mudar é a realidade atual. Qual é o meu problema? Para o que mudar, para onde eu vou?
E como causar mudança? A tecnologia só entra no terceiro, que é o como de fato vou causar mudança. E se precisa da tecnologia, e se não precisar, e se conseguir fazer de forma mais simples, que também é eficaz, etc. A tecnologia ela é muito boa, que ela vai dar robustez e vai fazer a escalabilidade do processo de melhoria, mas não é uma necessidade sine qua non. Agora, tem casos, tem exceções para isso, isso vale para quase todas as realidades, mas vamos pegar gênios como Elon Musk. O cara, ele quer tripular, quer ter vida em Marte, quer ir para Marte. Cara, se você perguntar para a maioria dos terráqueos, todo mundo vai dizer, cara, não vejo, não tenho, cara, dane-se, até a minha 4ª geração, vamos ficar aqui e tal. O cara tem esse negócio, ele valida. Quando, sei lá, Ford Motor montou o carro, as pessoas nunca pensaram no carro. Ia pensar num cavalo melhor, uma carroça, enfim. Tem exceções, mas de forma geral, cara, você tem que ter uma dor e trabalhar ela para escalar. Exatamente. Acho que vou nessa linha também, 5W1H, você tem que validar tudo isso. Tem esses modelos pra você validar se você precisa daquela tecnologia ou não. É uma tecla que a gente bate muito aqui. A tecnologia é muito importante, ainda mais eu que sou entusiasta pra caramba e trabalho com isso, eu vejo muito importante, mas ela tem que ter um fundamento, tem que ter aonde aplicar, né? Mesmo porque você está usando a tecnologia em prol e para pessoas, né? Então, se você não ouve as pessoas, não entende se realmente aquilo faz sentido nas vidas delas, no fluxo de consumo, ou seja lá no que for, você pode ter a tecnologia mais avançada do mundo que não vai funcionar, não vai adiantar para aquele propósito específico. Então você tem que ter uma leitura muito apurada de se faz sentido, se é o momento adequado e de que forma você vai incluir, como vocês falaram. Não é fazer o movimento contrário, de pegar a tecnologia e querer enfiar uma solução ali só porque, tá todo mundo usando, mas ouvir como que vai fazer sentido na sua estratégia em si. Né? Exatamente. E o pessoal pode ver até como meio abstrato, né? Falar, como é que eu vou saber se o pessoal vai aceitar ou não inteligência artificial? A gente não precisa nem ir tão longe. Vamos dar o exemplo do tablet. A Microsoft lançou o tablet PC em 2004 e quem lembra disso? Já a Apple lançou em 2011, 2012 o primeiro iPad e era o momento do mercado entender que aquilo funcionava. Então se a gente pegar essa analogia como um produto físico, fica muito mais fácil de perceber, né? Você deu esse exemplo do Musk, mas também o Jobs, quando falou do computador pessoal, não falaram pra ele, pra quem que vai querer um computador em casa? Tem que estar pronto. Não está preparado. E uma coisa que eu realmente não sei mesmo, e eu imagino que as pessoas estão preparadas que vocês usam, as roupas com tecnologia. Como funciona isso? Olha, é muito interessante isso, né? É o que a gente chama de wearables. Né? Então pensa, começou com os relógios, né? Que é muito interessante. Primeiro o relógio uso de horas, né? Praticamente um acessório, e a galera começou a usar para trabalhar com dados de saúde, e-mail, etc. Então, pensa, se funciona para o relógio, por que não funcionaria para uma roupa? Né? Então, o que a gente fez? A gente lançou a jaqueta MetaHit. Você conhece a jaqueta MetaHit? Claro. O que ela faz, a jaqueta MetaHit, Igor? Você coloca no corpo, ela se auto-esquenta, gerando isso calor. Isso é um fã da marca. Então, uma jaqueta... Literalmente ele veste a marca. Então, uma jaqueta... é uma jaqueta em que você tem ali a resistência, né? E tem um power bank, em que você, quando há necessidade, você autoaquece ela. A gente lançou uma V2 com um aplicativo no seu celular, em que você aciona, etc. Né? Num futuro, o que a gente imagina? A gente imagina uma roupa integrada, que ela vai medir o seu nível de suor, os seus batimentos cardíacos. Por exemplo, se você está no seu carro e eventualmente você tem algum acidente, ela pode te ajudar sobre o impacto. Então, você tem, por exemplo, idosos que hoje trabalham muito com a questão, isso principalmente no Japão, né? Para entender qual que é o nível, se eles estão vivos, não estão vivos, são de ajuda. Então, tem muita coisa por vir nessa questão de wearables. Então, a roupa ela passa de ser só um elemento de moda, de representação de quem a gente é, para mais utilidade, para mais atributos. Que legal. Do outro lado, né, Fábio, vocês estão conseguindo fazer isso com a moda. Exato. Ou seja, você ainda por cima fashion, você é algo que vai atrair pela peça em si, não só pela tecnologia. E a expressão de quem a gente ela vem muito pela moda. Né? Ela vem muito pela moda. A gente tem esse nosso propósito de ser o destino número 1 de lifestyle. Se você pega ao longo dos séculos, pega os romanos, aí pega os franceses ali, depois... acabei de voltar da França, você visita ali o Louvre, outros museus. É incrível como a galera sempre se expressou pelo que se veste. Né? Hoje, sim, há várias tendências. A tendência mais minimalista, há outros tipos de tendências, mas as pessoas sempre buscam mostrar que elas são através do que elas vestem. Sim.
acaba até sendo uma forma de expressão, né? E quando você une a tecnologia a isso, é o que você falou. Pega um caso de acidente. A EBAC participou de um projeto ano passado que chamava Fashion Tech, que era um dos alunos de moda junto com de tecnologia, desenvolver isso mesmo, tecnologia nas roupas. Primeira vez que eu vi, achei legal, porque eu sou da área de tecnologia, eu falei, como é que isso aí vai funcionar? Até que eles desenvolveram lá uma roupa que ela tinha uma câmera atrás e ela detectava por reconhecimento se a pessoa estava seguindo ela há muito tempo. Então, para as mulheres, ela já dava um aviso, falou, o cara que está atrás de você está te seguindo há muito tempo. As utilidades, a gente está no comecinho, legal. tem muita coisa legal, obviamente. Tem a questão da escala, tem a questão da viabilidade, custo, etc. Mas isso é uma tendência e isso vai acontecer. Boa. E a aplicação dessas tecnologias, vocês acreditam que prolongue um pouco a vida útil das roupas? Ou seja, se você tem uma roupa que faz tudo isso, você não vai descartar da mesma forma que se fosse uma camiseta preta básica, por exemplo. Isso também entra nessa conta tecnológica, tecnologia mais sustentabilidade, prolongando a vida dessas roupas? Eu acho que sim. Hoje já há uma preocupação crescente em relação à sustentabilidade. Nesse momento, mesmo o Brasil e muitos países afora, se não há, vamos dizer, um benefício de preço, ainda há dificuldade de venda de escalar. Tá. Geralmente as peças sustentáveis são mais caras, mas eu acredito que com o passar do tempo a gente vai encontrar formas de escalar, de baratear, e ao mesmo tempo o awareness das pessoas por sustentabilidade ele deve crescer. Obviamente, quando você traz tecnologia, você traz durabilidade, você traz um atributo adicional, isso tende a durar mais. Mas independente de tecnologia, hoje a tendência, pelo menos o que a Aramis trabalha, é para que você não descarte ali a sua camisa, a sua camiseta depois de 3 meses. Show. Né? Para que você tenha, que você use. A gente tem, muitos não sabem, a gente tem, por exemplo, nas nossas lojas, um time de alfaiates que você pode ajustar a sua roupa, você pode alongar a vida da sua peça que você compra, para que você tenha uma vida útil maior, e a gente contribui também para a pegada de carbono, etc. E é muito interessante, né, porque muita gente acaba pensando na sustentabilidade, vida útil, depois que foi para a mão do cliente. Mas o trabalho, inclusive, que é um dos motivos da nossa parceria, é também acertar mais para sobrar menos. Porque boa parte do problema de sustentabilidade na moda não está pós-cliente, está antes dele, que são as sobras, o que fazer com aquilo. Muitas vezes aquilo vai passando ano a ano, chega uma hora tem que descartar. Sim. Então aí vai descartar para onde? Aí tem até um caso muito famoso que já saiu em todas as mídias, que é o deserto do Atacama. Tem toneladas e mais toneladas de resto de roupa jogada no deserto, não tem o que fazer com ela, literalmente descartada. Então acho que a preocupação vai desde lá de trás, em toda a cadeia de suprimentos, como você não gerar excesso, como você acertar mais, como você reduzir um mix mais assertivo, para que também quando acabe a coleção, aquilo que não foi para a mão do cliente, não tem mais métodos de tentar fazer isso acontecer, e obviamente as coleções vão mudando, né? Então chega uma hora que não convive mais dentro da loja, que isso diminua. Né? Então acho que o trabalho ele começa do lado de trás, e é a tendência, né, do mercado isso acontecer, que é a bandeira que a gente levanta do ESG justamente nesse ponto, ser mais assertivo, menos leftovers, menos sobras, e obviamente impactando positivamente a sustentabilidade. Mesmo porque o cliente passa a entender essa mensagem da marca e ele passa a cobrar da marca cada vez mais iniciativas que caminhem nessa direção. Ele vê como é importante isso também, mais do que uma roupa bonita ou uma roupa com tecnologia, uma roupa que traga um significado, que traga valores por trás daquilo com o que ele está se relacionando, né? O que a gente estava falando um pouquinho antes sobre a questão da experiência, sobre a questão de você criar uma atmosfera em torno da marca para que o cliente se relacione não apenas com a roupa, mas com a marca como um todo. Né? Sim, acho que é muito comum a gente comprar a marca junto. Eu, principalmente de roupa que não sou nada ligado à moda, eu compro pela marca porque eu sei as pessoas que usam, o jeito que usam, então de tabela ali você acaba indo junto. Mas você tá bonitão. Obrigado, tá vendo? E você tem a geração Z que cada vez mais participa, né? Porque a geração se preocupa muito mais com o que a marca representa, o que ela fala, não só a peça que você está comprando. Então isso cada vez mais será importante para as marcas. Eu acho que vai nessa linha mesmo, né? Se ainda mais a geração Z, toda a galera que quer essa parte de sustentabilidade e vê que a Aramis já tá nesse caminho, é com eles que eles vão seguir. Muito legal. Verdade. E é claro que o preço impacta tudo, mas eu vejo hoje essa tendência do mercado de eu pago até a mais porque eu quero essa marca, eu quero apoiar o que eles estão fazendo. E na OneBeat, como que vocês veem essa tendência do varejo? Como que vocês estão ajudando nessa parte de tecnologia para passar essa mensagem? Então, na parte de sustentabilidade, o que eu falei, né, como o grande polo nosso de mercado mundial, o Brasil não é diferente, é o mundo da moda. Uhum. E o mundo da moda é o mais complexo de fazer gestão de cadeia de suprimentos, porque a gente tem basicamente 6 meses para tomar as melhores decisões.
Passou 6 meses, mudou de coleção, muda as cores, muda a paleta da loja, o merchandising tem que ser feito um update. Então, assim, você tem que ser ágil. Então, a gente tem que ser o mais assertivo possível. E aí isso vai desde, né, a nossa parceria, desde o Pre-Season, ou seja, quando o design da coleção, na idealização daquilo que vai acontecer daqui a um ano, mais ou menos, né? Então, começa tudo lá atrás. Fazer o melhor plano de coleção, um plano entendendo o que o consumidor nos disse através dos dados nas coleções passadas. A gente apresentou demais, faltou nessa categoria, sobrou naquela. Então, usar os dados, né, e os algoritmos de AI, seja lá como for, para primeiro entender qual a mensagem foi passada nas últimas coleções. E aí fazer um design de coleção mais assertivo. Isso lá atrás, né, antes do que a gente chama da vida acontecer. Aí depois tem todo um trabalho de design mais específico, de testes, prototipagem, produção, sourcing, etc. Que aí pronto, aí vai acontecer até de fato começar a chegar o momento da coleção, chegar no CD, e aí vem aonde a gente entra de novo, que é quando a vida começa a acontecer. Chegou no CD, e agora? Quando a gente fez o que a gente chama de Pre-Season, né, o pré, lá no planejamento, era uma realidade. A gente tinha os dados que tinha naquele momento, se passou quase um ano. A gente tem outros dados, é outra realidade, pode mudar muita coisa. E a gente sempre brinca, né? Planejamento a gente faz com o melhor possível na época de planejamento, nos dados que tem naquele momento. Chegou na execução, ignora o planejamento e entenda o que está acontecendo agora e reage ao que o consumidor quer. Agora, não é forçar o plano na realidade, e sim adaptar o plano na realidade. E é onde a gente entra de novo, que é a parte de alocação, primeiro envio das lojas, dos itens de coleção, reposição rápida, então é entender o comportamento muito rápido, você não tem que enviar um monte e depois você ter falta de lugar, sobra no outro, então segura no CD, entende rápido, reabastece rápido a loja. Itens permanentes, né, que aí sim é o preto básico, que querendo ou não sempre tem, toda empresa de moda vai ter ali um percentual de itens que são recorrentes ao longo das coleções, aquilo não muda, né? E aí a gente vai desde a recompra automática, a reposição automática, sempre entendendo, e aí nível SK localidade, né, ou seja, leia-se modelo, cor, tamanho e localidade, qual loja. Entender o comportamento desses itens em cada uma das localidades para saber o que tem que ser feito. Tem que enviar mais um, mais dois, parar de enviar, tirar o produto da loja, focar de coleção porque não está vendendo. Então, todas as decisões que tem que ser tomadas para fazer com que o fluxo da cadeia de suprimentos, ou seja, entrar e sair o mais rápido possível, né? O nosso fundador ele falava sempre que, uma frase muito legal dele é: ninguém na cadeia de suprimentos vendeu uma unidade sequer até o consumidor final comprar. Então não interessa se o fornecedor da Aramis vendeu um monte de roupa para a Aramis, um volume gigantesco, etc. Cara, se não vender na loja, nem esse cara, nem a fábrica vendeu nada, porque não vai girar no final das contas, não vai recomprar e etc. Então tem que alinhar o fluxo completo. Então é entender SKU, localidades, são milhões de combinação dia. O algoritmo tem que entender para saber o que tem que ser feito. Aí, obviamente, depois manda as mensagens já interligadas diretamente no CD da Aramis. O CD da Aramis vai mandar aquilo que precisa para as lojas, etc. Com o objetivo de reduzir estoque de loja. Todo mundo tem, o varejista, né, pelo menos ainda na moda antiga, acha que estoque tem que estar na loja para vender. Cara, depende, porque se ele estiver errado, não vende. Sim. Né? Se estiver no lugar errado, também não vende. Quando você faz isso, você coloca o seu estoque no ponto de maior variabilidade, que é a loja. A gente está falando de centenas de lojas, diversos SKUs. Quando você pega esses itens, deixa no CD e só manda quando de fato precisar, você agrega. Quando você agrega, estatisticamente, você diminui a variabilidade. Então o segredo é esse: reagir rápido, entender rápido e mandar só aquilo que a loja precisa. E tá ali o tempo inteiro fazendo isso. E tem um ponto importante: a indústria da moda, para aqueles que não conhecem, é uma indústria que ainda tem ciclos longos. Né? Então, desde o desenvolvimento do produto até, vamos dizer, a venda, você pode ter 4, 5, 6 meses, se for nacional, importado mais ainda. Então, é uma indústria que a gente está longe da demanda. Então, um dos princípios básicos para a gente poder acertar a demanda é estar perto dela. Então, quanto mais perto eu estou do evento de venda, menos eu acerto. Mas se eu demoro 2, 3 meses para produzir, mais alguns meses para desenvolver, eu estou longe. Né? Então, falem bem, falem mal, tem os prós e os contras. A Shein veio, a chinesa, para desafiar esse modelo. Então, o que ele faz? Ele entende as tendências rápidas, ele em 15, 20 dias tem o ciclo de desenvolvimento e produz pequenos lotes. Então, ele testa pequenininho, solta. Aquilo que escala ele manda produzir. Ele tem fornecedores integrados, etc. Então o que ele fez? Ele desafiou o sistema por estar perto da demanda, muito perto, através de ciclos muito curtos de desenvolvimento de produto e produção. Obviamente tem todas as questões
de sustentabilidade, tem um monte de questões em volta, mas que todo modelo novo que surge, acho que vale os incumbentes, aqueles que já estão, repensarem e olharem e serem desafiados para o que pode ser mudado. Sim, perfeito. Gente, a gente vai continuar o nosso papo daqui a pouquinho. Você que está acompanhando esse papo sobre tecnologia e moda, tá curtindo? Tem muito mais daqui a pouquinho, logo depois do intervalo aqui no Tech Connection. É rapidão, a gente volta já. Fala aí pessoal, tudo bem? Estamos de volta aqui com o Tech Connection, esse programa debate em parceria com a BMC, para continuar um pouco mais sobre o nosso papo de moda e tecnologia. E, gente, nas nossas pesquisas a gente viu que o Ambit acabou gerando, né, uma melhor receita, gerando mais lucros para a Aramis, reduzindo o estoque e otimizando as vendas. Como que você acha que isso foi possível, Igor? Qual foi a estratégia de vocês para ver esse cenário? Então, como eu estava comentando um pouquinho antes do intervalo, o grande foco da tecnologia é o pre-season, fazer então o melhor planejamento possível que tem com os dados naquele momento, e depois que a vida começa a acontecer, a gente melhorar o abastecimento, a redistribuição dos estoques em loja, tem oportunidade às vezes de transferência entre lojas, etc. Todo o trabalho começa dentro desses dois blocos no in-season, que a gente chama, que é o durante a coleção. Por quê? É o resultado rápido. Então, quando a gente começou o trabalho com a Aramis, o plano que a gente estava fazendo só ia chegar nas lojas daqui 6 meses, 8 meses, então é muito tempo para esperar. O Fábio aqui como CFO não ia esperar tudo isso para ter retorno até, né, ia me matar no meio do caminho. Então como que a gente faz? A gente começa no in-season. O que é isso? É pegar o problema que já existe. Então, às vezes tem desbalanceamento de estoque, enviou mais para uma loja, menos para outra, aqui falta, aqui está sobrando. E não tem um CD, porque a compra de coleção ela é limitada, você não compra infinito, e não tem recompra, até pelo tempo que a gente tem de resposta, né, da indústria, etc., de produção. Normalmente é um batch de compra da coleção, né? Comprou, é aquilo que tem, acabou, se acabou numa loja ou você vai ter que transferir, etc. E muitas vezes, quando a gente entra, a cadeia está, de certa forma, desbalanceada e sobrando oportunidade. Então, a primeira coisa que a gente faz é chegar e identificar isso. Então, os algoritmos vão entender o comportamento, a gente faz o que a gente chama de estudo retroativo, então pega dados do passado e aprende o comportamento de cada SKU em cada localidade para entender o que deveria ser feito. Depois que liga, a ferramenta vai começar, primeiro, a fazer uma distribuição já mais assertiva, daquele princípio, desde o momento que a gente fez o que a gente chama de Go Live, né? Quando já está integrado e começa de fato a acontecer, e já faz os envios mais assertivos e não vai mandando mais excessos para lojas e tapando os buracos, as faltas, as rupturas das lojas que estavam faltando, tudo aquilo que tem no CD. Então, só nesse primeiro começo, né? E foi rápido os resultados, os primeiros resultados medidos foram em 3 meses depois de Go Live. Então lá a gente já tinha chegado a um patamar de redução de estoque considerável e com diminuição das rupturas. Quando você diminui as rupturas, que é a redução das faltas, automaticamente isso se converte em venda. Né? Não é uma matemática exata, porque na verdade a redução de ruptura dá mais chance de vender. O cliente entrou na loja, que é o tamanho, vendeu. Mas tem que ter fluxo, tem que querer o produto, etc. Mas tudo é potencializado. Então, o começo do trabalho foi aí, né? Então, balanceando melhor a cadeia, então entregando estoques mais assertivos para as lojas e reduzindo rupturas. Né? Então, a gente navegou nos dois lados, reduz o investimento em estoque, liberando caixa para a empresa e aumentando receita através das não faltas. E é claro que depois disso tem um trabalho árduo junto com o time da Aramis, porque a gente tem transferência entre lojas, a gente identifica onde tem oportunidade de sair daqui, vir para cá, mas é um trabalho que não é um trabalho simples, não é sair do CD para a loja, é tirar um vendedor que está com foco de vender para procurar produto, para botar numa caixa para a logística pegar e mandar para outra loja. Vai além, né, do que a gestão. Exato. Então, assim, aí entra a importância também da parceria com as pessoas. Que aí é o time da Aramis junto com o nosso time que a gente chama de Special Service, que está focado em garantir sucesso da implantação, para entender, ok, eu tenho um monte de oportunidade de transferência, mas onde é que a gente vai focar em fazer? Então, o time da Aramis analisava todo o leque de possibilidades que a gente entregou, focava naquilo que entendia que era mais importante, que aí é um toque de arte, não é só ciência, não são só dados, tem que entender o que vale a pena, o que não vale, às vezes o momento da transferência, e esse produto já está no finalzinho de vida, a gente já vai tirar das lojas, vai jogar no outlet, então não é agora a hora, porque o algoritmo ele é parametrizável, claro, a gente tem todos os boundaries ali de análise, mas no final das contas, o time tem muita importância. Sim. Né? Então a gente, uma das qualidades que a gente vê dentro do que a gente entrega para o mercado é a nossa competência de business. Lembra, nós somos um spin-off de um grupo de consultoria. Então, nosso DNA está lá. Nosso DNA é consultivo. Meu time de Special Service não é um time para dar suporte de ferramenta. Ele é um time para entender do negócio,
e dar um suporte de negócio. Então, acho que isso ajuda bastante. E, claro, se não tiver a parceria do lado do cliente, não resolve. Então, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu, como cliente, isso é o que ele fala. Tô brincando. É bom que a gente já trouxe os dois aí. Uma criança. Deu gravado para provar. Mas assim, tem sido um projeto muito legal, é um desafio importante, porque imagina, você dizer internamente que você vai vender mais, com menos estoque, intuitivamente para a galera de vendas, é mais difícil. Né? E é um trabalho, no nosso caso, a gente nunca vence com a bala de prata. São vários fatores. Então, a Aramis passou por um processo importante de transformação de marca. A gente fez reforma das lojas. Então, o desafio inicial, quando a gente entrou ali, a gente tinha 6, 7, 8 mil peças em uma loja que não era uma loja grande. Então, junto com o reposicionamento de marca e o trabalho que a gente fez com a Ambita, vamos reduzir as peças em salão de loja. Então, quando a galera olhou e falou, cara, a gente vai vender menos. Então, aconteceu ao contrário, a gente vendeu mais com estoque menor, mas obviamente a gente precisa repor mais rápido, precisa ter uma inteligência melhor, saber o que tem na loja, tá certo? Então, é um trabalho em conjunto. A gente vem trabalhando ao longo dos anos, então, o trabalho que ele diz de pre-season, que é o sortimento, a gente tem 1000 SKUs por coleção. Né? A gente vem, na nossa primeira rodada, a orientação do Ambi foi, cara, você precisa reduzir teu número de SKUs e aumentar a profundidade. Né? Não dá, etc. E foi um trabalho que a gente vem fazendo aos poucos. Se a gente erra também no movimento, você perde 6 meses. Então é um trabalho de aprendizado, né? Você vai aprendendo como as coisas funcionam, então a gente vem reduzindo SKUs. A distribuição funciona. Obviamente, eu tenho um fornecedor que precisa entregar no prazo, para não ter quebra em loja. Né? Então, de uma forma geral, a gente tem reduzido quebra, melhorado vendas, e é um caminho de aprendizado. Não existe solução perfeita, porque não existe mundo perfeito. O que a gente faz é transparência, a gente passa as informações um para o outro, a gente aprende em conjunto, e vai para a próxima fase, próxima fase, próxima fase. Assim. Muito legal. Não é uma tecnologia mágica. Eu cheguei lá, integrei, joguei, pronto, a mágica acontece. Não é. Tem uma parceria muito grande de pessoas. A gente tem que trabalhar em conjunto com o time do cliente, da Aramis, etc., para a gente entender as dores, entender qual é o melhor caminho. E aos poucos, né, o Fábio falou a questão quando começou a reduzir o estoque das lojas. Eu lembro direitinho, o Fábio ligava. Igor, me ligaram aqui de tal loja que tá faltando estoque disso e daquilo. Aí uma das vezes, coincidente, foi em Recife, eu moro em Recife. Aí eu fui na loja pessoalmente. Falei, vamos ver se tá faltando mesmo, o que tá faltando. Eu fui direto na loja. E essa parceria nossa não é só implantar e ir embora. É entender, tá bom, teve um problema, vamos entender se existe, por quê, como, etc. Eu fui na loja, eu lembro que eu tirei foto do código SKU, eu mandei pro meu time, gente, checa aí, porque realmente cheguei lá, já assustei, né? Que eu olhei para tirar produto básico, inclusive, que não pode faltar na loja produto básico. E tava sem no estoque. Né? A prateleira estava realmente só com 2 tamanhos. Falei, meu Deus, e agora? O que aconteceu? Vamos ver o que é. A gente foi identificar, tinha estoque, só que estava no backroom. Então a gente foi resolvendo o problema. Então, assim, não foi só para citar o exemplo do problema que já estava resolvido, etc. Mas é que, se não for isso, se a gente não comprar todo mundo, que a gente chama de processo de buy-in, todo mundo tem que comprar ideia. Até o cara da loja, o vendedor da loja. Porque se ele vê a loja cair no estoque, reduzindo bastante, tem cliente meu que já reduziu mais de 50% de estoque na loja. Aí ele começa a falar, tá quebrando. É a primeira impressão que vem na nossa cabeça quando você vê uma loja aparentemente vazia. E para o consumidor foi o contrário, né, Fábio? O consumidor achou a loja mais bonita, mais fácil de achar os produtos. Mais premium, né? Mas quem está ali dentro da loja, acostumado, fica achando, não, tá vazia. Mas não é a visão que o consumidor tem da loja. E o viés, a gente tem um monte de viés cognitivo, né? E o viés de quem está na ponta é a experiência passada, é o que funciona. Né? Então, para você quebrar, não é fácil. Mas, de novo, é muito aprendizado, é humildade para entender quando erra, a gente também erra, e também errou. Vamos corrigindo para acertar, é assim que funciona o negócio. E até essa parte de gerar escassez, né? Eu vejo pro cliente final, se ele chega ali e vê que está sendo consumido, além de ficar mais bonito na loja, que eu também acho que o estoque menor ali fica melhor do cara ver, gera essa outra experiência. Mas vocês colocaram um ponto muito legal aqui, que é justamente a tecnologia atrelada às pessoas. Como que as pessoas, né, o vendedor, as pessoas da Aramis, da Moonbeat, aceitavam essa nova tecnologia. E é um ponto que a gente bate muito aqui na tecla no Tech Connection, de como as pessoas podem enxergar a tecnologia como aliada, por mais que ela assusta no começo. A gente acredita na Aramis de um mundo, de um ecossistema que é high-tech e high-touch. Então, a gente agora vai ser premiado por um prêmio super importante
do segmento, como melhor atendimento, enfim, de varejo moda. A gente trabalha muito forte no atendimento que a gente chama humanizado. Então, não interessa a tecnologia avança, etc., a empatia, entender o cliente, as necessidades, a boa conversa, faz parte do nosso ecossistema, mesmo numa jornada omni, numa jornada digital, etc. Então, a gente vem trabalhando com o que a gente chama de high touch. E o tech, ele vem junto. O tech sem o touch não funciona, e o touch sem o tech vai dar um trabalhinho, vai custar muito dinheiro. Sim. Então, o ideal é você combinar os dois de uma forma mágica, e é para isso que a gente tem caminhando. Show, muito legal. Não, legal. Você mencionou aí uma palavra que tem se ouvido bastante, que é digital. Você pode explicar pra gente um pouquinho o conceito? A gente acredita numa jornada, né? Quando a gente fala digital, né, estamos falando físico com digital, e vamos pensar numa jornada híbrida. Então, antigamente a gente ia na loja, fazia a compra física, etc. Ou, quando lançou os e-commerce, a gente comprava diretamente no e-commerce, que nos comunicava com a loja. Aí eu te pergunto, se você chegar na loja e se identificar lá para o vendedor, e ele, através dessa identificação, entender o teu histórico de compra, os sites que você navegou, entender os dados extra sua plataforma, e ele te oferecer aquilo que mais combina com você. E se você for, por exemplo, ali no provador e não precisa provar todas as roupas, e aquela que o vendedor te orientou, você consegue olhar ali virtualmente como você está se sentindo, por exemplo. E na hora de você fazer a compra, você não precisa ir lá para o caixa e fechar a compra, e você, por uma wallet, já faz isso rapidinho, etc., com toda a segurança. Ou ao contrário, você está na sua casa e você quer comprar, né? Você quer entrar ali numa plataforma, num site, etc., e você consegue fazer o provador virtual ali como se você estivesse na loja. Se você recebesse um atendimento incrível de um vendedor dentro da sua casa, humanizado, que entendesse os seus gostos, etc. Isso é o digital, você unir aquilo que é o físico e unir o digital, sem a gente entender que há diferença. Quer dizer, no futuro eu enxergo muito essa questão de trazer a experiência do físico para o digital e trazer a praticidade do digital para o varejo físico. Show de bola. É muito legal ver a junção desses dois mundos. Até hoje a gente vê que o shopping ele fica muito mais ali para uma parte de entretenimento. É muito comum a gente ver as lojas modelos, né? A NBA faz muito disso, loja modelo, a Adidas lançou uma agora aqui na Avenida Paulista para ter essa referência. Como que vocês veem essa tendência do mercado do pessoal ir na loja mais pela experiência da loja que pela compra em si? Vocês sentem esse impacto, nada mesmo? Eu acho que a tendência, sim, é experiência. Porque a gente tem nossa concept store, mas a gente busca muito trazer essa experiência para todos os pontos. Né? Então, treinar os vendedores, deixar as lojas num ambiente muito legal, incrível, para que a gente possa fazer o atendimento tanto nas lojas físicas, quanto nas franquias, quanto no digital. Então, a gente busca isso. A gente acredita que o futuro do varejo, efetivamente, é experienciar a loja. Né? É você trabalhar com os teus 5 sentidos essa tua compra, né? Se você não tem motivo para ir para a loja, você precisa ter um motivo adicional para ir para a loja. E vocês acham que, por acaso, por exemplo, um fator grande aí na nossa história foi a pandemia, acelerou esse processo? Porque a gente teve um fechamento muito grande em que você só conseguia se relacionar com as marcas e comprar pela internet, no digital, e aí depois que a gente flexibiliza, depois que passou, agora vocês sentem que as pessoas têm essa necessidade de estar ali próximo. Ok, eu quero a praticidade de poder comprar em 2 cliques no meu celular, mas eu fiquei muito com o registro na cabeça de, eu gosto do... A gente tá falando de roupa, né? Mas eu gosto do cheiro do livro, então eu preciso ir pra livraria para pegar o cheiro do livro. Tem muito essa questão sensorial. Exato. Então, a pandemia ela acelerou em 5 anos todo esse processo. Caramba. Então, muitas empresas não estavam preparadas e elas tiveram... Tem aquelas que ficaram pelo caminho e não conseguiram catch up. E muitas empresas, algumas que já estavam preparadas, e a maioria que conseguiu acelerar, etc. Mas foram 5 anos de aceleração. E aí... As mulheres já compravam mais online, os homens menos, e acelerou-se muito o processo para os homens também. Então, a gente ganhou, foram 5 anos de aceleração, mas é legal isso, que a gente consegue avançar para utilizar o melhor que a tecnologia oferece com experiência em loja. Experiência em loja é muito importante e a gente não pode menosprezar a experiência de loja ainda.
E acho que por muitos e muitos anos a experiência vai ser muito importante. Até porque, lembra, a gente conversou sobre o que importa, não é fazer só a transação, não é fazer só a compra. O que a marca significa para você. Exato. E a experiência também se reflete nos valores que a marca traz, né? Sim, como que você puxa. E para vocês da OneBeat que estão realmente batendo o olho no mercado e vendo como que acontece, vocês veem também o mesmo cenário? O pessoal vai continuar indo para as lojas ou vai diminuir? Como que vocês veem esse cenário? Não, sim, com certeza. Acho que eu sou da mesma opinião do Fábio, que ainda tem muitos anos de varejo físico. Eu não consigo nem imaginar um possível fim de varejo físico. É claro, tem segmentos que são mais impactados e outros menos com o digital. Alguns segmentos que, principalmente, não já vinham com esse movimento antes da pandemia, acelerou na pandemia, e que aí sim a sua participação percentual do digital aumentou muito. Né, se transformando aí, não é ainda longe de ser o principal meio, o principal de, muita gente acha, né, porque a gente vê muito na mídia, dobrou as vendas do digital durante a pandemia, ou triplicou, tentuplicou, seja lá quanto for. Principalmente no varejo de moda, não sei os números de cabeça aqui, mas ordem de grandeza, né, Fábio, talvez se você tivesse, você complementa, sei lá, triplicou, quadruplicou, tentuplicou. A gente está falando de sair de 2% para 10%, de 1% para 5%. Você tá ainda... você tem uma penetração digital, sei lá, de 10%. Mais isso no melhor dos casos. Você tem muito espaço para caminhar, a gente vai aumentando com certeza, mas a experiência de loja, ou você traz a experiência de loja para o digital, não é tão simples assim. Né? Então esses dois devem caminhar juntos, aprendendo o que um tem de oferecer para o outro. Eu falo por mim, eu não compro roupa online. Não gosto, eu gosto de ir na loja experimentar. Eu gosto de ir na loja para conversar com o vendedor, também escutar a opinião dele, etc. Então, assim, é o que eu falei, é importante treinar o vendedor. Porque eu acho que esse é o grande desafio do varejo físico, a rotatividade alta, então tem que treinar, tem que ter um processo muito robusto de capacitação, senão se perde, troca o tempo inteiro, né? Trabalhar em shopping. No caso de Aramis, abrir uma boa bebida, conversar com o vendedor, gastar um tempo bom. Sim. É quase que na loja para bater papo, mas essa é a parte legal dessa transformação, porque antes era muito... desumanizado, era literalmente isso. Vai, compra, passa cartão e vai embora. Tem ali o seu tamanho. Vocês lembram que ele falou que faltou estoque na loja de Recife? Sabe por quê? Porque ele compra tudo. Mas você vai ficar batendo papo e já aproveitar comprando, cara. E o bom de ir na loja física é que sua autoestima fica lá em cima, né? Tá bonitão com essa roupa, pode levar, fica legal. Não, e a experiência faz com que tenha vontade de voltar. E às vezes volta, que não seja nem com a intenção de comprar e converte. Porque viu uma coisa nova que chegou, etc. Então, além de ainda ter muito espaço, como eu estava falando, o digital, a compra, o e-commerce, não é nem o digital, o e-commerce, principalmente varejo de moda, ainda não vou chamar de insignificante, mas é muito pequeno comparado com o varejo físico. Vai para o eletro, é um pouquinho diferente, né? O eletro já tem uma presença do e-commerce muito mais forte, etc. Mas tem um espaço grande, e as empresas que vão conseguir postergar cada vez mais isso vai ser as que conseguem juntar esses dois meios e fazer com que o cliente tenha vontade. Eu quero ir para a loja, não para comprar, para ir para a loja. Depois eu penso se eu compro ou não. Eu trabalho numa vertente, eu apoio também um pouco da atração, gerar fluxo, que é um mix adequado, etc. Né? Mas ainda é muito pequeno, o que interessa mesmo é o visual da loja, o merchandising, a experiência, etc. E eu atuo muito no pós-fluxo, ou seja, o cliente entrou na loja, aí a partir do momento que ele decidiu, a OneBeat vai garantir que o produto seja disponível para ele sair com a sacolinha na mão. Por mais ter uma omnicanalidade também, o cliente quer sair com a sacola na mão quando ele vai para a loja. Aí, então, ou seja, eu trabalho depois que entrou, principalmente. E aí esse trabalho vai fazer com que tenha vontade de entrar. Diferente, passa em frente à loja, vou dar uma paradinha aqui para bater um papo com aquele vendedor meu, etc. E eu acho muito legal hoje, né? Vai lá, compra, depois manda um WhatsApp. Poxa, né? Aí já bem eu fiz, estou de novo. A minha compra foi física, foi presencial. Mas o vendedor mandou WhatsApp, Igor, usou a roupa, achou legal, ficou curtindo, tem algum feedback? Você vê como é importante a questão da humanização, né? A gente, com a evolução do machine learning hoje, a gente tem projetos nesse sentido, de acordo com o perfil do cliente, né, o que ele já comprou, etc., eu mandar uma mensagem para ele personalizada, com carrinho, né, adequado para ele, baseado nas compras, tudo isso usando AI. Assim como se usa AI, inteligência artificial, para fazer o processo do OneBeat, a gente tem outros projetos internos. Mas se você não trabalha com toque de humanização, se você não demonstra para o seu cliente que você entende, que você conhece ele, a tecnologia per se ela é complicada. Exato, até a abordagem fica um pouco
vou dizer, chatas. Você só recebe e fala, Pedro, só a camisa que você comprou combina com isso daqui, você fala, beleza. Agora, se o seu vendedor, em base dos dados que ele tem por um IA, chega com essa abordagem, tem uma outra... Que conecta um pouco sobre a questão da pessoa quando procura emprego, mandar aquela mensagem fria. Né? Quer dizer, você precisa ter o ponto de conexão que faça o outro se interessar pela sua mensagem. A gente vive num mundo que o quê? Que busca capturar atenção. Então... Exato. Cara, se o vendedor me elogia, fala que eu tô bonito e me dá um chocolate, uma cerveja, só compro lá. Sim. É bom saber, pode não saber. Já liga na sede. Qual vai ser a loja? Gente, o papo tá muito bom, mas a gente tem que ir pro nosso intervalo. E na volta tem mitos e verdades. A gente continua falando de tecnologia e moda. Não sai daí, a gente volta rapidão. Até já. Volta com o Tech Connection, com o nosso quadro queridinho Mitos e Verdades. E vamos para a primeira pergunta, rapidão, que é: no mundo da moda, estilo é mais importante do que funcionalidade? E aí, meus queridos? Olha, vocês estão fazendo perguntas muito difíceis aqui. Eu diria que é metade. Metade. Eu gostei. Gostei. Basicamente, os dois são importantes. Depende para o tipo de consumidor. Tem consumidores que é atributo, é funcionalidade, é algo mais minimalista, e tem consumidores que o estilo é mais importante do que atributo. Geralmente a junção dos dois é o que dá aquela combinação incrível. Então a gente lançou uma nova marca chamada Urban Performance, que ela traz moda com a funcionalidade de tecidos incríveis. Então geralmente os dois são importantes, mas depende do perfil do cliente. Eu diria metade, não sei se existe isso. Acho que a gente vai ter que abrir esse agora termo, existe metade. Mas peraí, vamos ver o desempate. O que você acha? Não, eu concordo. Não tem um segredo, vai ter os dois. Boa, então metade. Tá, mito, verdade ou metade. Vamos lá. Outra perguntinha aqui. Toda tendência, falando de moda, é passageira? Metade. Metade. Vamos pegar alguns contra-exemplos? Então, quando se lançou o calça jeans, por exemplo, poderia parar ou continuar, etc. A gente tem a calça sarja, por exemplo. Os hoodies são os capuz. Uhum. Cara, a gente costume, né? Antes a gente chamava de terno, são 3 partes, né? Colete, né? O casaco e a calça. Aí mudou só para calça e casaco, gravata, etc. Então agora a gente tem uma tendência de roupas mais largas, mas algum tempo atrás também roupas mais apertadas. Então depende, é difícil a gente ditar. Geralmente a gente tem ciclos, né? É um movimento pendular. E depende de como a sociedade está evoluindo, de como as pessoas estão pensando e de como as coisas evoluem. Porque é uma coisa muito interessante a questão de moda. E quando a gente fala moda, aquilo que, independente não só de roupas, né, de hábitos. Estilo mesmo. Bom, não só isso, né? Então, ou uma música. Então, pega o TikTok. Então, um sujeito que lá que a gente nem conhece a cidade, com 30 mil habitantes, cria uma música, e esse negócio começa a viralizar. Você fala, cara, da onde viralizou? Uhum. Né? Então, vem muito isso. E hoje, no mundo digital, é muito fácil as tendências crescerem muito rápido, derrubar, enfim. Então, tem muito isso. Eu diria, infelizmente, é uma metade, cara. Boa. Eu puxaria mais pro mito ainda. Talvez? Mito. Ou no mito. Concordo. Boa. Mas metade é uma palavra tão boa. Mas eu gostei também, gostei demais. Acho que a gente tem que mudar os outros programas. E agora a última pergunta, que é a pergunta de $1 milhão, que é... Essa é puxada. Essa é puxada, por isso que a gente deixou por último. A IA, ela pode ditar as tendências de moda? Vou começar aqui, o Fábio então complementa depois. Eu acho o seguinte, obviamente vai dar muito subsídio, a IA pode dar muito subsídio, inclusive para os estilistas, né, identificando qual é o padrão, qual é o desejo, etc. Até chegar ao nível de criar automaticamente, né, a moda em si. Então acho que no sentido de criação ela vai ajudar bastante, vai evoluir muito nesse ponto. E com certeza influenciar no como essa moda vai ser comprada.
Então, entender rápido o que o desejo do consumidor, se adaptar rápido, etc. Então, eu acho que sim, a EA, para mim, eu diria a verdade, eu estou mais pro lado da verdade, que ela vai ter uma influência muito grande na moda daqui para frente. Já está tendo, mas cada vez mais. Essa eu vou discordar. Para mim é mito, cara. É do contra, né? Minha filha de 6 anos é do contra, Rebeca. Ela fala tem que ser B, B tem que ser A. Mas por que isso? Obviamente, com todas essas novas tecnologias, tipo o Discord e muitas outras, né, que você consegue identificar tendências e trazer um terceiro elemento, né? Você tem a inspiração e você consegue trazer novos elementos. E aí tem uma discussão muito importante sobre direitos autorais, né? Então, você pegar e buscar se inspirar numa moda, isso significa que você está desrespeitando os direitos autorais? Não, mas até que ponto? Né? Então, eu diria que o IA ele vai ser um suporte para quem cria. E lembra, o IA, pela tecnologia atual, ele pega a média. A média. Né? Ele não pega as pontas. E justamente coisas incríveis acabam saindo à frente porque você não usa a média. Porque você usa as pontas. Você usa aquilo que ninguém percebeu. Então, eu vou muito mais a do suporte do que na questão de ditar. Então, eu diria que é um mito. Então foi por metade de novo. Então acho que fechamos mais uma de metade. Acho que a gente vai ter que colocar isso aí como padrão, né? Metade também. Não, a partir do próximo programa. Cara, inovação é isso. O sujeito chega de paraquedas para fazer um programa e já cria uma tendência. Olha que viraliza, né? A IA não faz isso. Não faz. Ela nunca sugeriu uma metade pra gente. Boa, gente, eu queria agradecer a presença de vocês aqui. A gente chegou no final do nosso programa, mas a gente ainda tem tempo se vocês quiserem dar algum recado pra galera encontrar vocês, dicas, sugestão, o que vocês quiserem. Não, gente, super obrigado pelo tempo, a conversa muito legal aqui, muito aprendizado. Eu costumo dizer que essas conversas a gente mais aprende, né, do que ensina. Eu adoro esse tipo de conversa, ter a visão diferente, ter a visão 360. Eu tô na Aramis, né, então eu sou muito disponível, estou nas redes, estou no LinkedIn principalmente. Então quem quiser ali pode entrar, Fábio Davidovici, estou lá para responder aquilo que tiver ao meu alcance, dentro do tempo que eu consigo, mas estou disponível. Mas eu gosto de dizer, eu vou fazer uma pergunta para o Igor, vamos ver se ele sabe responder, porque está fresquinho, né? Mas eu vou usar um conceito muito importante. Agora nós terminamos o BBB. Pode falar de programa da concorrência aqui, não tem problema. Pode. Você sabe quem foi o ganhador do BBB? Não. Não é possível. Um executivo desse calibre não sabe. Não, eu sou uma pessoa desligada. Vocês sabem, não? Não, né? Eu já falei pro Igor que eu também não sei. Foi o Davi, gente. Mas eu diria que a gente, aproveitando que acabou de terminar o BBB, a gente precisa ser mais BBB, que não é o BBB. Né? Eu diria que a gente tem que ser be bold, be brave, be brilliant. A gente precisa ser corajoso, audacioso e brilhantes. É isso aí, pessoal. Obrigado. Fiquei até sem palavras aqui agora. O que eu vou falar depois de uma fala dessa? Eu não tenho conteúdo pra brilhar tanto assim. Essa foi um pensamento muito alto. O cara trouxe Ele mudou o e nível da agora conversa, cara. Não, mas assim, também tô lá nas redes sociais, Igor Mello _SC. Também estou bastante disponível, eu gosto bastante de conversar, de explicar, de contar. Às vezes, como a gente tem teoria por trás, então muita gente me procura no LinkedIn para bater papo sobre a teoria, onde buscar melhor. Às vezes, durante a pandemia, eu fiz um negócio curioso que foi dar mentoria para mais de 200 pessoas em 34 países diferentes. Caramba. Só comentando, batendo papo, o que pode ser disruptivo, na carreira, seja onde for. Então, eu gosto bastante disso, então... podem me procurar no LinkedIn, perguntar, também dentro do tempo que eu conseguir disponível, e sempre é uma honra estar participando aqui com vocês, e obviamente, né, do lado dessa figura, um grande parceiro como pessoa e como empresa. Muito obrigado aí pelo convite por hoje. Nós que agradecemos, Rafa. Queria agradecer você também por participar aqui com a gente, todo o pessoal de casa que assistiu a gente. Lembrando que o Tech Connection aparece toda quarta-feira aqui na BMC, às 6 horas da noite. Se você tem alguma sugestão de tema, de convidado, de pauta queira trazer aqui pra gente, só mandar no techconnection@baconline.com.br. Gente, mais uma vez, obrigado. Estão super convidados para voltar, para falar dessas tendências, da próxima coleção. A gente tá sempre aqui para vocês. Valeu, galera. Até semana que vem.